Capítulo 2 Deus e Criação. Para tornar a exposição compreensível à forma mental comum, tive de exprimir nos volumes A Grande Síntese e Deus e Universo, a concepção sintética da primeira visão intuitiva por graus e por concatenação de desenvolvimento lógico. Assim, para torná-la mais compreensível, a visão sintética foi expressa analiticamente. Sigamos agora o processo inverso, expondo os conceitos na forma em que realmente me apareceram, isto é, num primeiro momento como síntese ou visão de conjunto, e só num segundo momento como controle racional e exposição de provas, pondo-nos em contato com a realidade dos fatos. Dessa forma, podemos colocar como atual ponto de partida o que naqueles livros era ponto de chegada. Assim teremos logo diante dos olhos o quadro geral do sistema completo, de acordo com a perspectiva panorâmica obtida, observando-o do alto. Desceremos depois, num segundo momento, ao nível do terreno para percorrê-lo a pé, trabalho que nos permitirá verificar, tocando de perto a realidade, a correspondência entre a visão de conjunto e os fatos. O nosso ponto de partida será, portanto, o capítulo final, intitulado Visão Sintética do volume Deus e Universo. Naquela visão, a de máxima amplitude que até agora conseguimos por intuição, enxertaremos a outra visão, menos vasta porém mais próxima, obtida em A Grande Síntese. Os conteúdos dos dois volumes estarão, portanto, fundidos aqui numa única concepção, que nos dará, num só golpe de vista, a visão de todo o sistema. O nosso trabalho agora é o mesmo da minha primeira fase de recepção por inspiração, ou seja, abrir os olhos e ver. Depois, num segundo momento, faremos o outro trabalho, de análise, para compreender racionalmente. Desta maneira, fazendo o leitor seguir o mesmo caminho que segui, procuro dar a ele a sensação viva do fenômeno como eu mesmo o vivi. Então, num primeiro momento, somos apenas seres sensibilizados, dotados de uma visão interior, observando nossas percepções, sem exercer nenhum controle racional para saber se correspondem aos fatos ou para entender a razão pela qual devam ser como nos aparecem. Só mais tarde serão enfrentados esses quesitos, para lhes dar uma resposta. Então, como ponto de partida, teremos os totais da operação, que nos chegaram de forma sintética, e poderemos analisá-los buscando os seus termos constitutivos, por meio dos quais será possível alcançar novamente aqueles totais, mesmo usando a forma mental moderna. Então, coloquemos agora as conclusões, para depois proceder à sua análise. Isto poderá parecer estranho, mas a humanidade enfrentou o problema do conhecimento com o mesmo método. Primeiro, a revelação por meio de profetas e inspirados, depois a ciência, com a observação e a experiência. É este, portanto, o sistema usado pelas leis da vida no desenvolvimento do pensamento humano. São dois momentos sucessivos e complementares. O primeiro é o movimento instintivo e inconsciente do menino que abre os olhos, olha e assimila. O segundo é o movimento reflexo e consciente do adulto, controlando com a razão o que vê, não mais esperando o conhecimento descer gratuitamente do alto,
mas movendo-se ele mesmo à sua procura com seu trabalho e esforço. Uma vez que as duas operações completam-se mutuamente, sendo uma necessária à outra, devemos executar ambas. Fiquemos agora no âmbito da primeira. Neste trecho, no qual a intuição impera, os céticos ainda nada podem dizer. Para a dúvida, que virá mais tarde, ainda não há lugar aqui. Estamos agora na fase em que se olha, recebe-se e registra-se. Os raciocinadores, os críticos e os céticos trabalham em outro terreno e virão depois, sendo bem aceitos, porque também são utilíssimos para realizar o trabalho de controle. Mas nesta primeira fase só podem olhar e se calar. Na atual visão de síntese, encontramo-nos situados no absoluto, onde tudo é suprema abstração e onde tudo escapa a uma possibilidade de controle com os meios de nossa concepção de origem sensória e com os princípios da realidade fenomênica de nosso mundo. Diante dessa visão, não temos qualquer meio de controle direto ou ponto de referência. Não funcionam aí a observação e a experiência, que constituem a força da ciência. Mas isto não significa que seja impossível algum controle. Ele existe, mas é indireto. Movemo-nos aqui no âmbito das causas primeiras, cuja essência escapa à nossa percepção. Destas causas, possuímos os efeitos que repercutem em nosso mundo, efeitos que vivemos e dos quais somos o resultado. Sem dúvida, não podemos ver o absoluto, mas podemos fazer dele uma imagem indiretamente através dos reflexos e efeitos que vemos em nosso relativo, bem conhecido por nós. Esses efeitos nós os temos sob os olhos, controláveis a cada momento, falando-nos sempre da causa, de que são filhos diretos. Assim, podemos ver neles o rosto da mãe, cuja fisionomia pode ser reconstruída até por meio da razão, que não chega a vê-la como a intuição a pode ver. Então, por um caminho mais longo, podemos levar os céticos a admitir a verdade daquelas visões, que por sua natureza são incontroláveis diretamente. Quando chegamos a esta visão, não podemos saber nem nos perguntar por que Deus quis existir e agir de determinada maneira e não de outra. Podemos somente receber a visão, registrar o estado de fato que ela representa e, por fim, aceitá-lo. Não podemos discutir nem modificar tal estado, assim como não podemos discutir nem modificar a lei que regula qualquer fenômeno. Em ambos os casos, verificaremos que o estado de fato é assim e acontece assim, sendo esta a inviolável estrutura do fenômeno. Ocorre, porém, uma condição particular, pois nesse plano imperscrutável e nesse esquema geral indiscutível do ser, achamos as causas primeiras, as únicas com as quais podemos explicar não só os efeitos que temos em mãos, mas também a sua estrutura, e sem as quais não saberíamos explicar por que tais efeitos teriam tomado uma determinada conformação particular e não outra. Por isso, não podemos explicar a razão pela qual Deus quis criar os seres por meio da sua transformação de um todo homogêneo, internamente indiferenciado, num todo orgânico, formando uma unidade coletiva composta de infinitos espíritos. Mas esse fato, que não podemos pesquisar,
é o único capaz de explicar outro fato correspondente, pelo qual o homem resulta constituído por um organismo de células, formando uma unidade coletiva dirigida por um eu central, assim como todo o universo é dirigido por Deus. Tal fato é também o único que nos explica o princípio pelo qual os seres tendem a se reagrupar em unidades coletivas cada vez mais amplas, como podemos ver pelo fato de prevalecer em nosso universo o princípio orgânico, justamente aquele ao qual se deve a criação dos seres, como foi revelado pela visão. Somente ascendendo a estas origens das coisas, podemos nos dar conta da razão pela qual os fenômenos assumiram em nosso universo a sua atual conformação. Assim, não podemos explicar agora o último porquê da estrutura trina da divindade, nem podemos perguntar ou saber a razão dos princípios gerais de ordem e harmonia. Mas verificamos que nós mesmos, em cada ato nosso, repetimos esse mesmo comportamento. Primeiro, a concepção da ideia, depois a ação e, finalmente, a sua manifestação na realização concreta, exprimindo a ideia na forma. Por isso, não podemos dizer a razão pela qual Deus tenha desejado existir como Trindade, mas podemos compreender a razão pela qual funcionamos dessa maneira. Pelo fato do universo ser constituído segundo esquemas de tipo único, que se repetem em todas as alturas e dimensões, repetimos em cada ato nosso o princípio da Trindade, o único que pode esclarecer a estrutura de nossa maneira de agir e nossa forma de existir. Isto é justamente a consequência daquele primeiro modelo da Trindade, que vem repetido em todos os atos criadores de cada ser inteligente. Eis como me apareceu a visão máxima do todo, que já foi esboçada como conclusão no capítulo final do volume Deus e Universo, e que agora, tendo chegado a um estado de mais profunda maturação, apresentamos de forma mais ampla e completa. Apareceu-me Deus como uma esfera que envolve o todo, como o conceito abstrato de uma esfera que existe além do espaço e tem sua superfície situada no infinito. Deus está no centro e domina toda a esfera, existindo também em cada ponto dela. Deus não pode ser definido porque no infinito ele simplesmente é. Deus significa existir. Ele é a essência da vida. Tudo o que existe é vida, é Deus, e Deus é tudo o que existe, que é vida. Deus é o ser, sem atributos e sem limites. O nada significa o que não existe. O nada, portanto, não existe. Em si mesmo, o nada não pode existir por si só, mas apenas como uma função do existir, como uma sua posição inversa. Da mesma forma como a sombra não pode existir por si mesma, mas somente em função da luz, e o negativo não é concebível senão como contraposição do positivo. Assim como tudo o que existe, nós estamos em Deus, porque nada pode existir fora de Deus, nada pode ser acrescentado nem tirado dele. Mas como veremos, nós, humanos, bem como os outros seres de nosso universo físico, encontramo-nos existindo numa posição particular, semelhante à da sombra em relação à luz. Como sombra, fazemos parte do fenômeno luz, ou seja, fazemos parte do tudo uno Deus. Porém, como sombra, ou seja,
estamos, como aspecto negativo, no polo oposto ao positivo da mesma unidade. Mais tarde veremos como isto aconteceu. Assim, perante o absoluto, encontramo-nos no relativo. Perante o imutável, encontramo-nos em contínua transformação. Perante a perfeição, encontramo-nos numa condição de imperfeição, sempre em movimento para atingir a perfeição. Perante a unidade orgânica do todo, encontramo-nos fragmentados e fechados em nosso egocentrismo individual egoísta. Perante a liberdade do espírito, encontramo-nos prisioneiros no cárcere da matéria e de seu determinismo. Perante a onisciência de Deus, estamos imersos nas trevas da ignorância. Perante o bem, a felicidade e a vida, somos presas do mal, da dor e da morte. Explicamos essa condição segundo a qual existimos num mundo emborcado do lado negativo em relação a Deus, para compreendermos a razão pela qual só sabemos conceber Deus como uma negação de tudo o que constitui nosso mundo. Pelo fato de sermos sombra, só podemos conceber Deus do mesmo modo como a sombra concebe a luz, ou seja, como o contrário de si mesma. Portanto, assim como para chegar à luz é imprescindível afastar toda a sombra, também é imprescindível, para poder atingir o positivo, negar todo o próprio negativo, ou seja, afirmar que Deus não é aquele todo que nos aparece e existe como real. Assim, este nosso mundo de matéria, percebido pelos nossos sentidos, não é Deus, assim como um determinado fenômeno ou forma em seu aspecto contingente também não é Deus. Mesmo Deus estando em tudo o que somos e vemos, tudo isso por si só não é Deus. Ele está além de todo fenômeno e forma, de toda posição do particular. Caso se pudesse definir o infinito, a definição de Deus para nós deveria estar, sobretudo, no negativo de nossa condição, isto é, como a negação de tudo o que existe para nós em nossa posição. Há, todavia, o fato de que a sombra não é absolutamente completa. Ela contém, sem dúvida, reflexos de luz. Isso porque, no atual plano de sua vida, o ser humano já percorreu certo trecho do caminho da evolução, tendo subido certa parte do caminho percorrido na descida, e com isso, reconquistado um pouco da perfeição originária. Ora, as definições comuns de Deus em sentido positivo foram obtidas não somente se elevando à potência infinita as mínimas quantidades de perfeição já reconquistadas pelo homem, mas também intuídas como futuras realizações a conquistar, que são simplesmente pálidos reflexos contidos na sombra. Chegamos assim não a uma definição, mas apenas a uma aproximação do conceito de Deus. Com efeito, não é possível uma sua definição, porque, como já dissemos, não se pode definir o infinito. O infinito, uma vez definido, não seria mais infinito. Compreendido este ponto, continuemos a contemplar a visão. Focalizando cada vez mais de perto, verificamos que a esfera é constituída não de uma, mas de 3 esferas idênticas em tudo, e que cada uma vai se transformando na outra. Passamos assim ao segundo momento ou aspecto da visão. O primeiro momento nos deu o conceito de Deus. O segundo nos dará o conceito de criação. Então esta esfera, que chamamos de tudo uno Deus, porque representa Deus como a unidade que abrange o todo,
inicia um processo de íntima elaboração, sendo levada a uma profunda transformação. Neste segundo aspecto da visão, a divindade distingue-se em 3 momentos sucessivos, constituindo a trindade do Deus Uno. Aí temos a representação do assim chamado mistério da Trindade, encontrado em muitas religiões em todos os tempos. Eis a divindade una e trina ao mesmo tempo. Observemos os 3 momentos. Para nos tornarmos compreensíveis, teremos, infelizmente, de materializar os conceitos abstratos em termos antropomórficos, com representações concretas. Isso, porém, apesar de ser útil para fixar as ideias mediante representações mentais mais facilmente concebíveis, certamente deforma o conteúdo abstrato da visão, impossível de ser imaginado diretamente. No primeiro momento, Deus encontra-se no estado de puro pensamento. Ele então existe como um eu pensante que concebe. O movimento de elaboração interior está apenas na ideação abstrata. Essa é a fase de visão do plano, que se realizará depois nos momentos sucessivos. É a fase de formulação da lei, de concepção dos princípios que irão reger tudo, de contemplação da obra futura, ainda em estado de imagem mental. Mas eis que tudo se transforma e passa a um segundo momento, quando a concepção torna-se ação. O movimento da elaboração interior, de puro pensamento, torna-se vontade, que executa a ideia abstrata, colocando em ação os planos concebidos e aplicando os princípios da lei. A imagem mental torna-se ação e encaminha-se para a sua realização. Chega-se assim ao terceiro momento, aquele em que a ideia, por meio da ação, atingiu sua realização. Então, o movimento da elaboração interior completou-se, chegando à obra terminada, na qual a ideia originária do primeiro momento encontrou, por meio da ação, sua expressão final, de acordo com os planos concebidos e os princípios da lei. É nesse terceiro momento que ocorre a gênese da criatura, ou seja, a criação. Estes 3 momentos representam aquilo que chamamos as 3 pessoas da Trindade, ou seja, o Espírito ou concepção, o Pai ou Verbo ou ação e o Filho ou ser criado. Cada um dos 3 momentos é sempre o mesmo Deus, que permanece assim o todo uno e trino ao mesmo tempo. Para facilitar a representação destes conceitos, podemos imaginar as 3 esferas lado a lado, uma depois da outra, contíguas e sucessivas. Focalizemos nossa atenção na terceira ou última. Qual é o resultado final do citado movimento de elaboração interior? Como se transformou em seu íntimo o tudo uno Deus no fim do terceiro momento? Como fica a estrutura interior da esfera no fim do processo a que se deve a criação? Em que constituiu a criação? Respondamos essas questões, começando com as palavras do capítulo Visão Sintética, com o qual se encerra a visão no volume Deus e Universo. Neste processo, Deus multiplicou-se, como que se dividindo num número infinito de seres, mas continuando uno. Nos 3 momentos, a unidade de Deus permanece intacta e idêntica. Uma vez que ao todo nada se pode acrescentar, a criação ocorreu e permaneceu no seio do tudo uno Deus. Em outras palavras,
podemos imaginar este processo criador como uma íntima autoelaboração pela qual Deus transformou-se de seu estado homogêneo e indistinto num seu outro estado, diferenciado e orgânico. Disso nasceu uma sua diversa estrutura orgânica e hierárquica, constituída por um sistema de elementos que são as criaturas e que, estando coordenados em função de Deus, são regidos por sua lei, concebida no primeiro momento. Assim, a divindade, que constituía uma unidade indiferenciada, permaneceu igualmente una também agora, em seu terceiro momento, mas como unidade orgânica. Isso porque os elementos componentes resultaram tão profundamente integrados na ordem da lei, tão bem coordenados em hierarquias e distribuições de funções, que a unidade originária de Deus nada perdeu, ficando íntegra e perfeita em seu novo aspecto de unidade orgânica. Criou-se assim o modelo que mais tarde será repetido na formação de todos os organismos, tanto da matéria como da vida, segundo um dos maiores princípios da lei, o princípio das unidades coletivas. Assim, podemos imaginar, por meio de uma representação antropomórfica, as criaturas nascidas desta criação como as tantas centelhas nas quais o incêndio divino quis se dividir. É evidente o nosso esforço para dar ao fenômeno uma representação mental facilmente compreensível, mesmo sabendo que quanto mais nos avizinhamos da forma mental humana, mais nos afastamos da realidade toda abstrata e espiritual do fenômeno. Mas temos de fazer isso, porque a aceitação e a sorte de uma teoria dependem muitas vezes da forma mais ou menos facilmente compreensível e representável com que ela é exposta. Além disso, é necessário ter presente que quando falamos de criação, não se trata ainda da criação de nosso universo como o conhecemos, mas sim da criação originária, da qual derivou depois a atual. Referimo-nos, portanto, àquela criação formada de puros espíritos, perfeitos, bem diferente em toda sua qualidade desta criação em que nos achamos atualmente situados, que virá depois, e veremos como. Esses espíritos perfeitos, que Deus tirou de sua própria substância, permaneceram nela, fundidos num só organismo unitário. A substância divina que os constituiu, achando-se agora em estado diferenciado de elementos fundidos num organismo, continuou a existir una em Deus, tal como era no primeiro momento, quando estava em estado homogêneo indistinto. Com isto, completa-se o terceiro momento e está terminada a primeira criação. Esta é a criação perfeita, de puros espíritos, existindo em absoluta harmonia na ordem da lei, no seio de Deus. Da fase do Espírito, chegamos assim à do Pai e, por fim, à do Filho, representada por este último estado. Na harmonia de Deus, tudo funciona perfeitamente, tudo é luz sem sombra, é alegria sem dor, é vida sem morte. Assim ocorreu a criação e estes foram os resultados. Evidentemente, em cada um dos três aspectos, encontramo-nos diante do mesmo Deus, que nada mudou em sua substância. É, portanto, lógica e compreensível a equivalência dos três modos de ser da mesma entidade. Trata-se realmente de três pessoas, sendo as três iguais, porque são a mesma pessoa, mas também distintas, porque são as transformações da mesma pessoa em três momentos diversos.
Trata-se do mesmo Deus em três de seus diferentes aspectos, assim como um indivíduo, embora constitua três pessoas distintas em suas fases de menino, de adulto e de velho, também é a mesma pessoa, que vai se modificando em três de seus diferentes momentos. Assim como sucede na pessoa, também Deus, em seus três aspectos, permanece o mesmo. Concentremos agora nossa atenção, focalizando o nosso olhar na criação realizada no fim do terceiro momento, ou seja, no terceiro aspecto da divindade, o Filho. Final do capítulo 2.